Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje é a nossa última aula do nosso projeto aí para as políticas públicas de saúde e educação, que é a aula 16 acerca da resolução número 330 de 2003. Ela aplica os princípios diretrizes da NOB RH SUS como política nacional de gestão do trabalho e da educação em saúde no âmbito do SUS, tá? Então, nossa última aula, a gente vai esmiuçar aqui todos os pontos dessa NOB RH SUS, tá? Que é o que realmente importa. Porque a resolução número 330, ela tem uma página só, tá, pessoal? E às vezes você acha, não, é só estudar essa página número um aqui da resolução e tá pronto. Não, pessoal. Ela fala assim, né? Porque aqui, quando você abre a resolução 330, ela vem falando, considerando, tarará, 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 resolve aplicar os princípios e diretrizes para a norma operacional básica de recursos humanos para o SUS como política nacional de gestão do trabalho, da educação e saúde no âmbito do SUS. Então, você aplica a NOB RH SUS, né, nesse caso. Então, o que você tem que estudar efetivamente é a NOB RH SUS, tá bom, pessoal? Seria ótimo se fosse só isso aqui, tá? Bom, ao final dessa aula, a gente vai resolver um total de 24 questões. Esse assunto, ele não tem muitas questões anteriores, então o que, que eu fiz? Eu peguei questões inéditas do Tec Concurso. Tec Concurso é uma plataforma de questões excelente, muito boa plataforma. Lá eles têm um sistema de questões inéditas para determinados temas, tá? Então, eventualmente, se você quer estudar, vou dar um exemplo, regimento interno da EBSER, cara, você não vai encontrar quase nada aí, né, de questões que já foram cobradas em provas efetivamente. Você não encontra, mas lá no TEC você tem as inéditas, né, que eles mesmos formulam, né? Então isso aí ajuda bastante. Então é a minha recomendação pessoal, mas se você quiser usar o QC, é o Q concursos, eu também acho excelente. Eu durante a minha trajetória de concurseiro sempre usei o QC, deu certo, tive inúmeras aprovações. O TEC concurso eu só fui descobrir mais recentemente, depois que eu comecei a gravar aulas no YouTube, tá? E aí eu me apaixonei pelo Tech e hoje eu praticamente uso só o Tech. Vez ou outra eu uso o QC também, mas prioritariamente o Tech, tá bom, pessoal? E eu não tô sendo pago para falar deles, tá? Só para reforçar isso aí, tá bom? Vou deixar os materiais aí para quem é aluno, né? Essa aula aqui pode ser que eu deixe ela no ar por um tempo, depois eu tiro, não sei, vou pensar, beleza? E é isso aí, tá? Então, é, novamente, resolução 330 não é só isso aqui. Isso aqui ela vai aplicar esses princípios aí da NOB RH SUS. E aqui é a nossa NOB RH SUS, tá? Se você abrir ela, você vai ver que tem 111 páginas. Aí já bate o desespero, né? Você fala, meu Deus, velho, 111 páginas, não vou conseguir estudar isso aqui. Calma, segura na minha mão, vem comigo que eu vou te deixar de cara pro gol. Vamos lá? Ó, o que que realmente importa? Onde que começa a NOB, tá? Onde que começa? Só pra você ter ideia. Ela começa na página 25. O que importa mesmo, porque pensa o seguinte, cara. Você quer... Coloca uma coisa na sua cabeça. O seu objetivo, ele é um só. É acertar a questão em prova. Não me interessa, cara. O que não me importa para fins de prova, pra que você vai ficar perdendo seu tempo? Então a gente tá falando, cara, de 24 páginas para trás que não serve para absolutamente nada, tá? O que importa começa na página 25, tá? Então, assim, se fosse uma pessoa iniciante, o que ela ia fazer? Começar lendo da página 1 e aí, quando chegasse na 10, ela já estava cansada. E aí, o que realmente importa, ela nem chegou ainda, que é a página 25. Você entendeu? Porque estudar para concurso vai muito além, gente. Estudar para concurso tem que ter estratégia, tem que ter inteligência, tem que pensar, tem que raciocinar, beleza? Então a NOB começa na página 25. Aí você pensa, pô, mas mesmo assim ainda tem muita coisa, né? Pô, vai até a página 111. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aonde que ela acaba? Para fins de prova, tá? Para fins de prova. Ela acaba, sabe aonde? Na página 87. Porque da 88 para frente, ó, uma página em branco, uma página inteira escrito anexo, e aí ela traz uns anexos que não vão cair em prova. Você entendeu? Então, na prática, cara, sabe o que você vai estudar? 62 páginas. É isso que importa. Das 111,
o que você precisa são 62 páginas. Aí eu te pergunto, cara, para que você vai imprimir a apostila? Tudo bem, pode ser que você já tenha feito a impressão desse material aqui, ou se você comprou uma apostila inteira. Mas, cara, olha o tantão de folha que não serve para nada para fins de prova. Você entendeu? Então é isso, tá? Então, vamos lá, vamos começar, cara. Eu não vou, mesmo sendo 67 páginas, efetivamente, né? Eu não vou ficar lendo tudo com vocês, não, tá? A aula vai ser bem dinâmica, eu vou passar os pontos que eu acredito que serão peças-chave para se cair uma... Porque assim, o que vai cair na sua prova? Vai cair uma questão disso aqui, velho, né? Porque a gente tá falando de 15 questões de políticas públicas, não tem... você tá falando de 28 instrumentos normativos, 28 assuntos no seu edital, né? Para 15 questões. Vai ficar muita coisa aí de fora, né? Supondo que, sei lá, cada uma das 15 questões ele cobre um instrumento normativo, vai ficar aí quantas coisas de fora? Vai ficar 13 coisas de fora. Você entendeu? Então, assim, pode ser que a NOB fique de fora? Pode, cara. Então, pode ser que a gente fique aqui estudando esse tantão de coisa e nem caia na prova. Mas a gente não quer correr esse risco. Eu quero que, se isso aqui cair na sua prova, você consiga acertar, tá? Mas vocês vão ver, cara, que não é difícil. Não é difícil, não é bicho de 7 cabeças, não. Beleza? O que a gente vai ver hoje, cara, são coisas que vocês já sabem na prática. Muitas coisas, tá? Beleza? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero reforçar com vocês é o seguinte. Essa norma, ela é dividida em 4 capítulos principais, tá? Eu coloquei aqui, ó, basicamente são princípios e diretrizes para cada um desses assuntos, tá? Por que eu coloquei 3, 4, 5 e 6? Porque o 2 são os conceitos básicos, tá? Ah, Felipe, pode cair conceitos básicos na prova? Pode, e já caiu. Mas foi numa banca, chama Fundatec, caiu uma questão que derrubou geral, inclusive, tá? E eu vou passar esse ponto para vocês aqui e vou te explicar. Mas assim, na minha opinião, eu acho que a FGV, se ela cobrar essa norma, ela não vai colocar essa parte conceitual. Ela vai colocar os princípios e diretrizes efetivamente. Que aí começa a partir do capítulo 3 e vai até o capítulo 6, tá? Então, basicamente, você tem 4 capítulos principais que tratam, né, de princípios e diretrizes. São eles, né? Por exemplo, o 3 fala sobre gestão do trabalho no SUS, e eu acho que esse capítulo é bem coerente, cara, com o que tá aqui, ó, na Resolução 330. Porque ele fala, ó, a Resolução 330, do que ela fala? Da Política Nacional de Gestão do Trabalho, tá? E da Educação em Saúde. Então, basicamente, o seguinte... O que na norma operacional básica fala de gestão do trabalho? Aonde que está essa parte? Tá aqui, ó, no capítulo 3. Gestão do trabalho no SUS. No capítulo 3 da norma trata de princípios e diretrizes aplicáveis à gestão do trabalho no SUS. Então eu acho bem coerente com o seu conteúdo, tá? Outra, Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação. Educação tem a ver com o quê? Educação tem a ver com a política de desenvolvimento do trabalhador do SUS. Então, na minha visão, quais são os principais capítulos para fins de prova? O capítulo 3 e o capítulo 4. Mas os 5 e o 6 podem cair também. O 5 e o 6, o 5 fala sobre saúde ocupacional, né, para o trabalhador do SUS, e o 6 fala sobre controle social. Beleza? A gente vai passar os pontos principais aqui em cada um dos capítulos. Beleza? Então, vem comigo e bora, né, estudar. Então é o seguinte, pessoal, capítulo 2, ele trata de conceitos básicos. Eu vou passar com vocês pelo menos os conceitos referentes a NOB, NOB-RH, SUS, porque é importante, né? Então, sobre NOB, o que é a NOB? NOB entende-se por Norma Operacional Básica, doravante denominada NOB, o instrumento normativo infralegal maior elaborado e aprovado pela Comissão Intergestores Tripartite de Operacionalização dos Preceitos da Legislação que rege o SUS. Até o momento foram editadas as NOBs de 91, 93 e 96 e as NOAs, sendo que a área de recursos humanos nunca foi objeto de normatização nas referidas NOBs. Tá? Então essa aqui é a NOB que inaugura essa normatização referente à área de recursos humanos, certo? Então é um instrumento normativo infralegal. E o que é a NOB-RH SUS? Aí ele vem, né?
Considerando que o instrumento NOB tem se mostrado potente no que diz respeito ao estabelecimento de critérios para as 3 esferas de governo, esferas federal, estadual, municipal e distrital, quanto ao financiamento do sistema, as condições de habilitação para a gestão nos diferentes âmbitos de governo, a definição de suas competências estabelece instâncias intergestoras, com resoluções submetidas ao Conselho Nacional de Saúde, entre outros, definiu pela utilização do mesmo instrumento para normatizar a gestão do trabalho no SUS. Então, o que é a NOB-RH-SUS? É um instrumento, é um ato normativo infralegal que normatiza a gestão do trabalho no SUS. Simples assim, beleza? E aí ele fala, a competência de elaboração e implementação da NOB-RH-SUS passa, então, para uma atribuição da gestão pela Comissão Intergestores Tripartite, com decorrentes pactuações nas comissões intergestoras bipartite. Então, não tem muito segredo. Você já entendeu o que trata a NOB-RH-SUS. De maneira geral, ela regulamenta, ela normatiza a gestão do trabalho ali no dia a dia, né, do SUS, né, no Sistema Único de Saúde, tá? Nas UPAs, nas UBSs, nos hospitais, enfim, tá? É isso. Show de bola, pessoal? Tem alguma dúvida? Esse ponto é importante para você entender o que a gente vai falar no restante aqui da aula, tá? Beleza. Não vou ficar falando, por exemplo, publicidade. Precisa ficar falando, cara? Tipo, o que é publicidade? O que é desconcentração de ações em serviço de saúde, tá? Desconcentração, só para... Se vocês quiserem ter uma noção melhor, tem uma aula minha gratuita no canal explicando o que é a diferença entre descentralização e desconcentração. Lembrando que essa aula não é, assim, para quem vai fazer área assistencial e médica, ela não é necessária porque não vai cair direito administrativo. Mas pelo menos aqui na NOB ela traz o que é a desconcentração de ações em serviço de saúde, tá? Fala o seguinte, é a execução de ações e a prestação de serviço de saúde de forma desconcentrada do órgão central da administração pública, como, por exemplo, as diretorias regionais de saúde ou equivalentes dos estados e os serviços de saúde dos povos indígenas, que apesar de serem responsabilidade da União, são organizados e executados em nível regional local. Quer ver um exemplo? Vocês que são da EBSER aí. Você tem lá a administração central da EBSER, que é a sede, e você tem os hospitais, as unidades, né, dos hospitais universitários. O serviço, né, o serviço de saúde, ele é prestado na sede ou nos hospitais universitários, nas filiais? Por óbvio, nas filiais. Essas filiais, esses hospitais universitários, são uma decorrência da desconcentração. É exatamente a definição clara do que é a desconcentração. É você tirar das mãos do órgão central e deixar com que as filiais, com que as unidades ali, que estão hierarquicamente abaixo, né, da administração central, elas possam desempenhar a atividade fim da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Entendeu o que é desconcentração? Beleza, então. Bom, vamos lá, vamos passar, pessoal, para a aula não ficar prolixa, vamos avançar, cara, para a gente não ficar perdendo tempo. E eu já vou falar para vocês. Vamos falar da descentralização antes, só para você não confundir com a desconcentração. Eventualmente, se você não for assistir minha aula, tá? Eu vou explicar para você a diferença. Então, eu falo assim, ó, descentralização do serviço de saúde. É a transferência da gerência, da execução de ações e da prestação de serviços de saúde para instâncias de gestão e decisão mais próximas da população-alvo, tá? No SUS, essa transferência se dá da esfera federal para a estadual e dessas duas para a esfera municipal, respeitando-se as atribuições específicas das 3 esferas de governo expressas na Lei 8080. A municipalização com a hierarquização e regionalização constituem o eixo estratégico da descentralização. Nos municípios de maior porte, a descentralização deve se estender aos distritos de saúde e autonomia gerencial das unidades de saúde. Então, basicamente, o que é a descentralização? É você tirar das mãos do governo federal e deixar com que os estados e os municípios possam ter autonomia e poder também oferecer o serviço de saúde, tá? Porque vocês que estudaram comigo a história
das políticas públicas, a história da evolução do SUS, né? Vocês lembram que na época lá do INAMPS, do INPS, era tudo concentrado nas mãos do governo federal. Na era Vargas, por exemplo, era tudo nas mãos do governo federal. Qual que é a ideia do SUS quando houve lá a 8ª conferência, né? Era o quê? Era em descentralizar. Era tirar das mãos do governo federal e deixar com que o estadual e o municipal também pudessem ofertar esse serviço de saúde. E é o que está falando aqui. Descentralizar é você transferir a competência do governo federal e passar para os governos estadual e municipal. Você entendeu? Então, é basicamente isso daí, tá? E aqui, pessoal, é o ponto que caiu em prova, que caiu na prova aí da Fundatec, né? Foi a diferença entre trabalhadores de saúde e trabalhadores do SUS. Acredite se quiser, essa foi a questão. Você tinha que saber a diferença. Qual que é a diferença? Trabalhadores do SUS, da saúde, melhor dizendo, são todos aqueles que exercem as suas atividades ou funções em serviços de saúde, públicos ou privados. Então, trabalhadores de saúde é algo macro, tá? É algo macro. Quando você fala em trabalhadores do SUS, é algo micro, é específico do SUS. Então ele fala assim, ó, são todos aqueles que realizam ações e exercem as suas atividades ou funções em serviços de saúde pública, tá? E em serviços de saúde privados, conveniados e contratados pelo SUS, tá? Não significa que é só no serviço público, significa que pode ser a saúde pública ou pode ser naquelas entidades, aquelas organizações privadas, mas que são conveniadas e contratadas pelo SUS. Então, se for do SUS, se for público, se for do SUS, é trabalhadores do SUS. Se for no geral, falar de modo amplo, são trabalhadores de saúde. Cuidado que isso é uma besteira, cara. É uma besteira que derruba geral em provas. E para você acertar essa questão, você tem que ter muita atenção ao enunciado. É o enunciado que vai te falar. E aí você circula as palavras-chave, tá? Porque se você bater o olho no enunciado, tiver a palavra SUS, tá falando lá, são todos aqueles que parará, pelo SUS. Opa, pelo SUS, trabalhadores do SUS. Acabou. Agora, se não falou SUS, não, então é trabalhadores de saúde. Entendeu? Cuidado. Quando a gente for falar dessa questão, vocês vão entender. No finalzinho da aula, tá? Então fica até o final que você vai ver, tá? Beleza, então. Aí ele vem com outros conceitos, recursos humanos, empregadores do SUS, gestão do trabalho. Aí já não precisa tanto da gente ficar batendo cabeça com isso, tá, pessoal? Né? Avaliação de desempenho, participação bilateral, etc. Vamos ver esse bilateral aqui, só para... significa a participação dos gestores e dos trabalhadores nas mesas permanentes de negociação. Então, bilateral significa que são de duas partes. É de um lado os gestores e do outro lado quem? Os trabalhadores. Participação bilateral na gestão do trabalho, tá? Controle social, isso aqui vocês já devem estar cansados de saber o que é, né? Enfim, não vou ficar batendo cabeça com coisas que você já sabe. Aí, por exemplo, você pula aqui, tem uma página em branco, aí começa efetivamente a NOB, né? Então, até agora a gente nem começou a NOB, cara. A gente tá só trazendo conceitos, mas que também são importantes para fins de prova. Vocês sabem que a FGV, ela gosta de cobrar definições, tá? Mas vamos lá, pessoal. Agora a gente entra de cabeça mesmo nos princípios e diretrizes. E no capítulo 3, ele fala da gestão do trabalho no SUS. Vamos ler essa introdução para contextualizar e facilitar o entendimento? Vamos lá, então. Ele fala assim, para a implementação plena do SUS e para se alcançar os objetivos e metas previstos nos planos de saúde das 3 esferas de gestão, é necessário tratar a gestão do trabalho como um ponto, tema, questão estratégica e não estratégia, tá? Olha só, e não estratégia. É uma questão estratégica, é diferente de estratégia, né? Sabemos que a qualidade das ações e serviços de saúde oferecidos aos usuários do sistema equivalem, na mesma medida, ao resultado da forma e das condições como são tratados em cada local os trabalhadores que nele atuam. Nesse sentido, uma NOB RH SUS deve explicitar claramente as atribuições e responsabilidades dos gestores de cada esfera de governo
para com a gestão do trabalho no SUS. Então, basicamente é o seguinte, nesse capítulo 3, ele vai falar das competências, né, das responsabilidades, das atribuições dos gestores municipais, estaduais e federal, todo mundo em conjunto. Depois ele vai trazer, no 3.2, a competência do gestor federal. No 3.3, ele vai trazer do gestor estadual. E no 3.4 vai trazer das competências do gestor municipal. Então, a banca pode fazer essa cobrança? Pode, pessoal. Infelizmente, vocês vão ter que fazer essa leitura. Eu não vou ler todas as competências com vocês, senão a aula não avança. Eu só vou abordar aquelas principais e aquelas que a gente vai resolver durante a aula, no final, quando a gente for resolver questões, tá? Então, mas é como eu sempre falo, vocês precisam ter o hábito de fazer a leitura da sua norma, tá? Então, baixa ela no seu computador, pega aí o seu tablet ou seu celular mesmo, se você gostar de estudar no celular, né? E faça leitura, tá? Atenciosa, sabendo separar, né, a competência do federal com do estadual, com a do municipal. Porque o examinador sacana, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar lá, é competência do gestor municipal. Aí ele vai colocar uma alternativa que é competência do gestor municipal e as outras 4 alternativas ele vai falar de competências que são de outros, né, que são federais, estaduais. E aí você vai ter que saber diferenciar, né? Então, é um complicador, né? Então, infelizmente é isso, pessoal. A gente tem que saber se adaptar. A FGV é uma banca de alto nível, né? Então, vocês têm que estar preparados para o pior. Não adianta a gente fazer uma aulinha aqui bem de boinha e tal. Não vai ser de boinha, cara. A FGV não passa a mão na cabeça de candidato. Ela quer te pegar, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, então. Então, como vocês já sabem, aqui fala da competência dos 3, né, simultaneamente. Nossa, o negócio pulou lá para frente. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então, vamos lá. Atribuições. Opa, deu uma travada ali no meu... Aí, voltou. As atribuições dos 3, tá? Então, vamos ler aqui o primeiro. Ele fala assim, ó. Elaborar um diagnóstico da situação dos recursos humanos existentes em sua área de atuação, tá? Enfim, não vamos ficar lendo tudo não, pessoal, porque é muita coisa. Vamos ler esse aqui, ó. Elaborar quadro de necessidades de recursos humanos para a implementação do respectivo plano de saúde. Realizar concurso público para contratar e manter o quadro pessoal necessário à execução da gestão e das ações e serviços de saúde, e etc, etc, etc. Tem várias competências comuns aqui, tá? Uma delas aqui é essa, tá? Essa que caiu em prova. Cara, eu não sei por que o negócio tá voltando lá pra trás, velho. Vamos voltar aqui, ó. Voltar aqui, tá? Porque tá voltando sozinho. Esse aqui é comum, né? Ó lá. Realizar concurso, implementar a gestão e a gerência colegiadas, governo e trabalhadores no respectivo sistema e no serviço de saúde, tá? Então essa é a competência das 3 esferas de governo, beleza? Vamos lá, então. Agora, vamos pular direto lá para a parte do gestor federal, tá? Então, na primeira parte, a gente falou das competências comuns, tá? Dos 3. Agora, a gente vai para a parte do gestor federal. Aí, uma das competências do gestor federal é organizar o banco de dados nacionais e o sistema de informação dos recursos humanos nacional. Então, se a banca falar, quem que organiza o banco de dados nacional, o sistema de informação dos recursos humanos nacional? É o gestor federal. É só você lembrar, nacional, federal. Você não vai falar que quem organiza o banco de dados nacional é o gestor estadual. Pessoal, pensa, raciocina, cara. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Passar em concurso é um conjunto de situações diferentes, tá? Nem sempre, cara, é só decoreba. Não é só decoreba, é raciocínio lógico. É você pensar. Pensa, banco de dados nacional. Aí o examinador vai colocar, é o gestor federal, é o municipal ou é o estadual? Você vai marcar que é o estadual? Você vai marcar que é o municipal? Você vai marcar que é o distrital? Ou você vai marcar que é o federal?
nacional, banco de... Entendeu? Então, são essas coisas, galera, que vai muito além de ficar decorando. Por isso que, às vezes, quando eu passo as coisas, eu vou avançando na matéria, sem ficar me preocupando muito com isso, é porque, cara, tem muita questão que vocês vão acertar na lógica, no raciocínio. É só pensar, bater o olho, raciocina e acerta, tá bom? Então, beleza, você não vai errar isso aqui na sua prova se cair, tá? Ó, manter o pagamento de vencimentos e vantagens legalmente reconhecidos ou incorporados à remuneração dos trabalhadores lotados em serviços descentralizados ou cedidos a outras esferas de gestão do SUS, tá? Então é do gestor federal. Enfim, aí tem várias competências aqui, tá? Ó, elaborar, vamos ver esse aqui, ó. Elaborar anualmente, juntamente com os estados, um programa institucional nacional, ó, nacional, né? De educação permanente para os trabalhadores, os gestores e os conselheiros do SUS. Beleza? Show de bola. Vamos lá, então. Continuando. Agora, no 3.1.3, ele fala dos gestores estaduais. Vamos ver? Ó, manter o pagamento de vencimentos e vantagens legalmente reconhecidos ou incorporados na remuneração dos trabalhadores lotados em serviços descentralizados ou cedidos aos municípios, tá bom? Então é dos gestores estaduais. Olha esse aqui, ó. Manter um sistema permanente de comunicação e negociação com os municípios para tratar dos afastamentos, demissões, transferências ou substituições de recursos humanos. Acompanhar em sua esfera de gestão as atividades de formação e capacitação promovidas pelo gestor federal, tá? Então é só você pensar, pô, se é o federal que determinou, né, que promoveu, o estadual ele vai implementar, vai colocar em prática, você entendeu? É isso, tá? Elaborar anualmente, juntamente com os municípios, um programa institucional de educação estadual de educação permanente. Então, ó, programa institucional estadual de educação permanente. Quem que vai, né? Quem que vai elaborar? É o gestor federal, estadual ou municipal. A própria palavra denuncia, estadual, gestor estadual, tá bom? Show de bola, galera? Então vamos lá, vamos avançar. Aí, ó, olha que interessante. Isso aqui é um bizu para concurseiro também. O gestor municipal, cara, é uma competência só desse ponto de vista de gestão do trabalho. Porque a gente está tratando da gestão do trabalho no SUS, que é o capítulo 3. Para o gestor municipal só tem uma competência. É mais fácil você memorizar uma competência ou memorizar 7 do estadual, tá? Memorizar 8 do federal. É mais fácil você memorizar uma do municipal. Então essa do municipal você memoriza, porque aí se não for ela, vai ser ou do estadual ou do federal, entendeu? Então tá vendo? É estratégia, pessoal, é estratégico isso aqui, ó. Então, qual que é a competência única do gestor municipal do ponto de vista de gestão do trabalho do SUS? Elaborar anualmente, juntamente com os dirigentes de órgãos da estrutura gestora do SUS municipal, ó, gestora do SUS municipal e com gerentes de serviço de saúde, um programa institucional municipal de educação permanente para os trabalhadores, os dirigentes, os gerentes de serviço, tal. Então aqui, ó, novamente, programa institucional nacional, gestor federal. Programa institucional estadual, gestor estadual. Programa institucional municipal, que é a única competência, gestor municipal. Você entendeu? Você vai errar isso em prova, pessoal? Posso contar que você vai acertar isso aqui? Então, beleza. Não vai errar não, pelo amor de Deus, tá? Aí ele vem aqui, no 3.2, ele fala sobre a abrangência de uma NOB, né? Então, ele fala que ela abrangerá a gestão e a gerência de todos os trabalhadores que participam do processo de trabalho no SUS. Então, todo mundo que participa do processo de trabalho no SUS vai ser aplicado, né, vai ser abrangido pela NOB. Então, vocês aí devem ser futuros empregados públicos na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, se Deus quiser, vocês serão, tá? Vocês vão ser abrangidos por essa NOB, tá bom? Tranquilo. Aí fala da participação na gestão do trabalho, tá? Enfim, aí ele fala que será observado o princípio da participação bilateral, cuidado, tá? É bi,
Não é unilateral, tá? Não é entre três, é bilateral, né? E paritária, beleza? Com processo de gestão democrática, organizando-se colegiados gestores entre quem? Trabalhadores e gestores. Vocês já sabem disso. É bilateral, gestores e trabalhadores, tá? Se envolver outros atores sociais nesse meio aí, desconfia, pode marcar errado, tá? É trabalhador e gestor, participação bilateral, tá? Show de bola. Bom, aí ele fala sobre o instrumento de ordenação do trabalho, ela fala que cada esfera contará com plano de carreira, cargos e salários, quem que não gosta, né? Disso aí, do PCS, com isonomia salarial, considerando o nível de escolaridade e a carga horária de trabalho para assegurar a execução das ações de serviço de saúde no âmbito de suas competências e responsabilidades, mantendo-se negociações permanentes para que os prestadores privados de saúde contratados e conveniados pelo SUS efetivem esta mesma política, tá bom? Então, plano de cargos e salários é uma realidade, né? Vocês da EBSER, vocês têm esse PCS aí. Isso aí tá aí amparado pela NOB, tá bom? Beleza. Visibilidade da publicidade, os acordos e atos referentes aos trabalhadores do SUS no setor público e do setor privado serão publicados em órgãos de divulgação oficial, garantindo total e permanente clareza sobre os instrumentos e mecanismos utilizados na gestão do trabalho no SUS, inclusive nas relações com seus trabalhadores, né? Das formas de vinculação e acesso aos cargos públicos, beleza? Cara, isso aqui eu até destaquei mais na frente sobre concurso público e eu acho que isso aí vai ser cobrado em prova, tá? Tem um potencial muito grande, é mais pra frente. É mais pra frente, aqui é o 3.6, aqui é o 3.7 que a gente tá, né? Vamos lá. Aí ele fala aqui que nos serviços públicos o recrutamento deve ocorrer para preenchimento de cargos vagos criados por lei, para suprir as necessidades dos serviços, conforme as atribuições e competências de cada esfera de governo, tá? A partir de parâmetros que garantam a qualidade da execução do serviço. Beleza. A vinculação ao servidor aos respectivos órgãos deve ocorrer por meio de nomeação dos aprovados em concurso público. Então, toda vez que falar em recrutamento e seleção de pessoas para o setor público, você fala em concurso público, tá? Bom, aqui fala nos serviços privados, né? Então tem o setor público e o setor privado. O setor público também, o setor privado também, né? Tem as suas entidades ali do SUS, né? Então, conveniados e contratados para prestar o serviço de saúde junto ao SUS, a contratação dos trabalhadores deve ocorrer para garantir o cumprimento das obrigações definidas, né, em cláusulas conveniais ou contratuais, junto às gestoras do SUS, a partir de parâmetros que garantam a qualidade da execução do serviço, né? Os convênios e contratos entre os gestores, parará, devem prever a necessidade de trabalhadores por categorias profissionais necessário ao bom funcionamento do serviço. Objeto do convênio é o contrato, estimular a seleção pública para a contratação de pessoal e execução de planos de desenvolvimento de recursos humanos. Pessoal, essa questão de contratação de pessoal em questão de seleção pública, inclusive a gente vai falar disso, tá? Estímulo à seleção pública, você vê muito, por exemplo, em OS, né? Organizações sociais. Muita gente não vê, mas tem muito processo seletivo público, tá? Que tem lá, tem as regras, tem às vezes provas, tem prova de títulos, análise curricular, para você ser contratado por alguma OS, alguma organização social. Por exemplo, aqui a gente tem em Goiás, tem acho que se eu não me engano, tem algumas OS, né? Por exemplo, o Hospital de Urgências de Goiânia. Tem uma OS lá que regula esse hospital. Essa OS promove processos seletivos públicos, né? Que você participa de modo, né, a ter total publicidade dos atos ali. É um negócio bem democrático, né? Então eu acho bem interessante isso aqui, tá bom? Então tá aí. Aí a competência e responsabilidade de contratação, enfim, aqui eu não vejo tanta questão aí de prova. Vamos pular direto aqui, ó. Elaboração do PCS, aqui ele chama PCC-SS, né? Então a abrangência. O plano de cargos e salário,
carreira, cargos e salários abrangem todos os trabalhadores que participam dos processos de trabalho no SUS desenvolvido pelos órgãos gestores e executores de ações e serviços de saúde da administração pública direta e indireta das 3 esferas de governo, incluindo-se as agências executivas, as OS, né, igual eu falei para vocês, onde houver os consórcios intermunicipais de saúde e os trabalhadores dos órgãos públicos de ensino e pesquisa na área da saúde. Deverão ser mantidas negociações permanentes para que os prestadores privados de serviços de saúde conveniados e contratados pelo SUS efetivem essa mesma política. Os planos de carreira, cargos e salários devem ser únicos. Isso aí pode ser cobrado em prova e já caiu, a gente vai resolver. Com isonomia em cada uma das esferas de gestão do SUS, garantindo mecanismos regionais e microrregionais pactuados, visando a fixação de profissionais em função da garantia de acesso e equidade na forma de serviços à população. Beleza, pessoal? Então grava que esse ponto aí é importante. Vamos lá. Aqui, ó, na carreira da saúde, é onde eu queria chegar, né? Ele fala assim, da carreira da saúde. Então, os trabalhadores públicos, né, nas 3 esferas das diferentes áreas de atuação da saúde, promoção, proteção, recuperação, ensino, pesquisa e gestão, fazem parte de princípios e diretrizes únicos da carreira multiprofissional e transdisciplinar da saúde. Quando da elaboração do plano de cargos e salários, a evolução do servidor na carreira deverá ser definida considerando a formação profissional, a capacitação, a titulação, a avaliação de desempenho com indicadores e critérios objetivos, quantitativos e qualitativos, pactuados entre trabalhadores e gestores de saúde em mesas de negociação. Então, quando se trata de evolução do servidor na carreira, o que vai ser levado em conta, né? A formação profissional. Então, vamos pegar um exemplo aí. Você que é técnico de enfermagem. Aí você foi lá e terminou um curso superior em enfermagem. Você vai poder, de repente, ganhar ali um incentivo à qualificação. Pô, você melhorou a sua qualificação. Então, você vai receber um adicional de qualificação. Então, isso aí está coerente com a evolução do servidor na carreira. Compatível com a formação profissional, com a capacitação. Então, você vai fazer cursos aí, né? Cursos mais rápidos, né? Para você aprender alguma coisa ali no seu trabalho. Você vai receber, né? Você vai evoluir na carreira. Titulação, né? Foi o que eu falei. Avaliação de desempenho. Então, óbvio, né? Sua avaliação de desempenho tem que ser satisfatória. Então, quem é servidor público, por exemplo, né? Estatutário, tem lá 3 anos de estágio probatório. Durante esses 3 anos de estágio probatório, você vai passar por várias avaliações de desempenho. Você que é empregado público, você seletista da EBSER, também você vai passar por avaliação de desempenho, beleza? Com indicadores, critérios objetivos, tanto qualitativos quanto quantitativos, pactuados entre gestores e trabalhadores, bilateral, né? Em mesas de negociação. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Bom, aí aqui ele fala sobre do ingresso, né? Do ingresso no serviço de saúde do SUS e da carreira da saúde, né? Então, o concurso público é a única forma de ingresso, presta atenção, nos serviços e na carreira da saúde no serviço público. Administração direta e indireta, incluindo as agências executivas, as organizações sociais onde houver e os consórcios intermunicipais de saúde. Então, vocês da EBSER, vocês estão aqui, ó, na administração indireta. A EBSER faz parte da administração indireta. Vocês são contratados por meio de concurso público, tá bom? E, por sua vez, não confunda, porque eu acho que isso aqui pode ser um pega de prova, tá? Não confunda o concurso público com a seleção pública, tá? A seleção pública é a forma de ingresso a ser estimulada no serviço de saúde, na carreira da saúde, para trabalhadores nos serviços privados de saúde. Então, se falar em serviço privado de saúde, você vai lembrar de seleção pública. Se falar em serviço público de saúde, você vai lembrar de concurso público. Tá vendo tanto que a diferença é singela? Uma coisa é a seleção pública, outra coisa é o concurso público.
Concurso público é para serviço público. Seleção pública é para serviço privado. Entendeu isso aí, galera? Não vai errar isso em prova? Beleza, então. Aí ele fala aqui da mobilidade, deve ser assegurada a mobilidade dos trabalhadores do SUS na carreira, né? Enfim, vamos lá para o que importa. Aí ele fala sobre dos cargos de livre provimento, tá? Você que vai ser, se Deus quiser, vai ser aprovado no concurso, vai ser aí nomeado e admitido, você pode, de repente, ocupar um cargo de livre nomeação e exoneração, que são os cargos de confiança, cargos de chefia, de assessoramento, tá? Então, ele fala assim, né, que para o exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, os cargos de livre provimento devem ser previstos e preenchidos considerando as atribuições do cargo e perfil profissional, reduzindo-se ao mínimo para atenderem exclusivamente, então vou enfatizar essa palavra aqui, né, para atenderem exclusivamente a estrutura organizacional de gestão do SUS em cada esfera de governo. Os cargos e funções de gerenciamento de serviços de saúde devem ser preenchidos por trabalhadores da carreira do SUS, tá? Independente da esfera de gestão, nacional, estadual, municipal, a que estejam vinculados, tá bom? Beleza, então? Ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui nos pontos mais importantes, tá? Aqui fala sobre do emprego, desenvolvimento de tecnologias para a gestão do trabalho no SUS. Então ele fala assim, todos os âmbitos de gestão, de operacionalização dos sistemas de saúde, bem como dos órgãos de ensino e pesquisa na área da saúde, será observada a necessidade de aquisição e implementação de tecnologias e equipamentos que facilitem o desenvolvimento do trabalho. É óbvio, né? Então você vai comprar, né, equipamentos de última geração, equipamentos que vão melhorar ali o trabalho, né, do SUS, né, do serviço de saúde, beleza? Aqui fala sobre banco de dados, né? Então ele fala aqui, organização de base de dados. Será organizado um banco de dados em cada esfera de gestão sobre os recursos humanos do SUS. Então eles vão ter um banco de dados unificado ali com as informações dos recursos humanos que facilite uma avaliação permanente da capacidade de oferta e da necessidade de recursos humanos para a realização de ações e serviços de saúde, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos pular aqui, ó. Aqui ele fala sobre processos administrativos, né? Então, por exemplo, toda conduta do trabalhador do SUS inadequada à realização das ações de serviço de saúde, as relações de trabalho, as relações com os usuários, deverá ser apurada através de processos administrativos, assegurada ampla defesa. Então, vocês, por exemplo, têm lá uma norma, né, de processo administrativo sancionador, PAS. Lembra, né, quando a gente estudou lá em legislação, PAS? Pois é, que de paz não tenha nada, né? Então, isso aqui está coerente com a NOB, né? É um processo administrativo, tá bom? Aqui ele fala que os trabalhadores públicos cedidos de uma esfera de governo a outra, para esses trabalhadores, os processos administrativos devem ser abertos pelo gestor que administra o servidor em gestão descentralizada, o serviço. Então, basicamente é o seguinte, você está cedido, né, para um outro órgão. Quem vai abrir o processo administrativo ali, né, pelo gestor que administra o servidor em gestão descentralizada, cedido. Então, quem vai apurar a situação então vamos supor, você, servidor, sei lá, da UFG, foi cedido para a EBSER. Quem vai apurar esse processo administrativo é o gestor que administra o servidor em gestão descentralizada, ou seja, ali, né, a própria EBSER que vai apurar essa irregularidade, entendeu? Beleza? Que o encaminhará o processo ao nível de gestão contratante. Então, a EBSER vai encaminhar esse processo para o nível, para o órgão de origem, entendeu? Para a aplicação das medidas apontadas assegurada a ampla defesa. Você entendeu como é que funciona aqui? Beleza, então, tá? Bom, aqui ele fala do financiamento do trabalho no setor saúde, né? Então ele fala assim que a União deve definir no repasse de recursos formas de incentivo às diferentes esferas de gestão do SUS que cumprirem a NOB em seus diversos aspectos. Então, basicamente, na medida em que esses órgãos eles cumprem a NOB, né, você tem
um incentivo ali, né? Você faz um repasse maior para quem cumprir mais a NOB, em detrimento daqueles que não cumprirem a NOB. É isso aí, entendeu? Por isso que os órgãos, né, até mesmo nos serviços privados, eles tendem no caso, seguir à risca, né, essas normas aqui, tá bom? Beleza, então. Vamos lá, o que mais? Aqui, ó, esse aqui é um outro ponto interessante. Os gestores deverão buscar cooperação financeira junto às instituições e organismos nacionais e internacionais, visando a captação de recursos que viabilizem a implementação de processos de formação dos trabalhadores nos serviços públicos de saúde, desde que não gerem ônus para o país, tá? Por contrapartidas e empréstimos, tá? Beleza? Vamos lá, então. Continuando. Vamos ver o que é mais. Agora, aí encerrou, né? Aí a gente já falou tudo sobre gestão do trabalho, os princípios e diretrizes acerca da gestão do trabalho. Aí aqui no 4, a gente fala dos princípios e diretrizes aplicáveis à política de desenvolvimento do trabalhador no SUS, tá? Então ele fala que a qualidade de atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. Os novos enfoques teóricos de produção tecnológica no campo da saúde passam a exigir novos perfis profissionais. Então, assim, basicamente, para resumir, a gente vive um momento de muito desenvolvimento tecnológico, de evolução constante, de necessidade de aprimoramento, necessidade de atualização. Não dá para você que vai ingressar aí nos quadros da EBSER, não dá para você se desvincular, por exemplo, da tecnologia, cara. O seu trabalho ele vai ser pautado no uso de tecnologias, em saber manipular um determinado equipamento, em saber configurar um equipamento, em saber trabalhar com computador. Tem que ter noções básicas, entendeu? Então, você precisa ter atenção. O próprio órgão vai ofertar cursos de capacitação para que você se qualifique, para que você possa desempenhar com maestria, com desenvoltura o seu trabalho. Então, é necessário essa política de desenvolvimento do trabalhador, não tem jeito. Ainda mais em um mundo em que as coisas evoluem muito rápido. De repente, uma máquina lá que você operava de uma forma, hoje você já tem que operar de outra. A evolução tecnológica ela é muito rápida, ela é muito dinâmica. Então, os trabalhadores precisam acompanhar esse ritmo aí, tá? E aí ele vem com as atribuições... a mesma ideia do capítulo 3. Mesma ideia. Ele vem com as atribuições dos gestores municipal, estadual e federal juntos. Depois ele vem com as atribuições do gestor federal, depois do gestor estadual, depois do gestor municipal. Tá vendo por que é tão grande essa NOB, cara? Porque ele traz várias competências de cada um, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. Não vou ficar lendo todas, eu vou ler algumas principais. E aí depois, se vocês quiserem fazer a leitura, né, para complementar, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, então, nessa primeira parte, as atribuições comuns. Vamos ler algumas aqui, né? Estabelecer mecanismos de negociação intersetorial, saúde e educação, com os respectivos gestores da educação ou dirigentes de escolas, tá? Estruturar com o Ministério, deixa eu colocar outra cor aqui, estruturar com o Ministério da Educação, do Trabalho e da Previdência Social e seus respectivos órgãos estaduais e municipais, sistemas de informações unificados que tornem disponíveis para as 3 esferas os dados necessários ao planejamento das ações de formação de trabalhadores do SUS, tá? Lembre-se sempre, pessoal, que essa norma é para recursos humanos, é pensando em vocês. Então, esses sistemas de informação não é aqueles que a gente estudou lá naquela aula 7, que a gente falou lá, né, aqueles sistemas, não é isso não, tá? Ele tá falando desse sistema de informação no que tange à questão da formação dos trabalhadores, no que tange a vocês, né, a esses dados necessários para o planejamento das ações de formação, entendeu? Compatíveis com as demandas do SUS, né? Buscar a cooperação técnica junto a instituições e organismos nacionais e internacionais, desde que não gere ônus para o país, lembrem-se sempre disso, tá bom? Enfim, etc. Vamos lá para a parte do gestor federal, tá? Então, no que tange ao gestor federal, o que ele faz, né? Ordena a formação de recursos humanos para o setor de saúde
juntamente com o Ministério da Educação. Então é só você pensar, pô, Ministério da Educação, ele é um órgão vinculado ao governo federal. Então, o gestor federal é quem ordena a formação de RH juntamente com o Ministério da Educação, tá? Propor diretrizes curriculares nacionais, a palavra-chave, circula, tá no enunciado, circula, faz a vinculação, associa. Pô, isso aqui vai ser no gestor federal, né? Para o ensino fundamental, técnico e tecnológico. Viabilizar de forma descentralizada a realização conjunta de cursos entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, por meio das escolas da área da saúde, sobre o gerenciamento de serviços, observando-se as peculiaridades locais, o perfil epidemiológico, a territorialidade e o nível de escolaridade dos participantes. Beleza? Uma das partes aqui, ó, que tem, né? Ele fala assim: instituir serviço civil obrigatório na rede de serviços do SUS para todas as categorias profissionais da área da saúde, a ser realizado preferencialmente nos municípios de médio e pequeno porte. Cuidado com esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui pode te derrubar. De repente, se ele falar que isso aqui é do gestor estadual, se você não estudou, você pode marcar. Ou do gestor municipal. Porque tá falando nos serviços nos municípios de médio e pequeno porte, aí você vai associar com o gestor municipal. Cuidado. Quando falar em serviço civil obrigatório, aí quem vai determinar a competência do gestor federal. Cuidado com esse ponto aqui, tá? Bom, agora fala dos gestores estaduais. Então vamos ler algumas aqui, né? Propiciar e viabilizar a participação das instituições de ensino nos serviços de saúde do SUS, mediante realização de atividades conjuntas com escolas de ensino fundamental, médio e superior, tá? E de educação permanente. Incentivar e aprimorar centros formadores de RH do SUS, tá? Beleza. Ó, perceba, no gestor estadual aqui, cara, no que tange a esse processo de aperfeiçoamento aí do servidor, né? São só 2 competências, né? Então é pouca coisa. Então, participar das instituições de ensino do serviço de saúde mediante realização das atividades com as escolas, né? E incentivar e aprimorar centros formadores de RH, né? Tranquilo? E aqui nos gestores municipais, nesse aqui são 3, né? Então, garantir o acesso à escolaridade fundamental a todos os trabalhadores do SUS, propiciar e viabilizar a participação das instituições de ensino nos serviços de saúde do SUS mediante a realização conjunta de atividades conjuntas com as escolas de ensino fundamental, médio, superior e educação permanente. Ó, perceba que essa aqui, cara, essa aqui, ó, é muito parecida com essa aqui, ó. É praticamente a mesma coisa, né? Então, se a banca, vamos supor que a banca fizesse isso, ela colocasse no enunciado essa competência e tivesse entre as alternativas gestor estadual e municipal, essa questão poderia ser anulada, porque em ambas, né? Em ambas, os dois fazem essa função aí, tá? Eu percebo que a diferença aqui, cara, é no final, tá? Ele fala assim, ó, especialmente naqueles municípios habilitados na gestão plena da atenção básica de saúde. Essa aqui é do gestor estadual. E aqui, ó, ele já não coloca esse resto, né? Do gestor municipal. Enfim, aí vocês vão vendo, vão fazendo a leitura e vão comparando para ver a diferença, tá? Beleza? E a outra do gestor municipal é incentivar e aprimorar os centros formadores de RH do SUS como parte da política de RH em saúde, também bem parecida com essa aqui, né, do gestor estadual. Praticamente a mesma coisa. É a reprodução literal aí, né? Também é outro problema aí. Então, foque mais naquela que não possa gerar problemas. Porque até mesmo a banca, cara, ela não vai querer trazer problemas para ela. Ela não vai querer fazer uma questão para ser anulada. Ela vai querer fazer uma questão para realmente ali ela não ter que anular posteriormente, né? Enfim. Aí agora ele traz do Ministério da Educação, né? A competência do Ministério da Educação. Ele fala assim: regulamentar, manter, reestruturar e ampliar as residências já existentes na área da saúde e criar novos programas adequados às necessidades do SUS e das equipes multi- e transdisciplinares de saúde, tá? Beleza? Vamos lá, vamos passar aqui, né, pessoal, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Agora aqui no 5, capítulo 5, ele fala acerca
da política de saúde ocupacional para o trabalhador do SUS. Política de saúde ocupacional. Então, a saúde ocupacional do trabalhador é uma condição de vida própria de coletividades humanas em seus ambientes de trabalho que pode ser previsível em termos estatísticos, possibilitando ações coletivas e individuais, objetivando o controle, em especial pela vigilância e interferência no ambiente do trabalho, tá? Enfim, vamos falar aqui, ó, quais são os objetivos, né? Então, promover a saúde dos trabalhadores do SUS através de um leque de ações que vão desde controle dos riscos existentes nos ambientes e processo de trabalho, a prevenção de agravos e relevância epidemiológica, as ações de recuperação e reabilitação física, psicossocial e profissional, né? Então é um dos objetivos aí dessa política de saúde ocupacional, tá bom? Vamos ver aqui, ó, para fins de prova, o que realmente importa, tá? Porque, igual eu falei, cara, essa parte eu não vejo com tanto potencial como no capítulo 3 e 4, né? Uma das partes é a que fala sobre as comissões locais de saúde ocupacional do trabalhador do SUS, né? Então ele fala assim: os órgãos gestores federal, estadual e municipal ficam obrigados, então não é facultativo, é obrigatório, a instituir e manter comissões de saúde ocupacional do trabalhador do SUS por local de trabalho, assegurando a participação dos trabalhadores nas decisões que envolvam a garantia da qualidade das condições de saúde individuais e coletivas de trabalho e meio ambiente. Cuidado que esse ponto aqui pode ser um pega de prova, tá? Então, esses órgãos gestores, eles têm que ter comissões de saúde ocupacional do trabalhador do SUS. Beleza? Show de bola. Ele fala aqui acerca dos direitos dos membros da comissão de saúde, né? Então, os membros da comissão de saúde ocupacional do trabalhador não poderão ser removidos, redistribuídos ou transferidos de ofício desde a inscrição da chapa e durante a vigência de seu mandato, e terão estabilidade, né, no trabalho até 1 ano após a vigência do mandato, tá? Então, quem faz parte dessa comissão de saúde não pode ser removido, redistribuído de ofício. De ofício é da administração. A administração ir lá e te remover, né? Sem você querer, assim resumindo, tá bom? Beleza? Aí ele vem aqui, ó, ele fala assim: no caso de trabalhadores do serviço de saúde contratados e conveniados, caberá aos gestores do SUS fiscalizar o cumprimento das normas de saúde e segurança por parte dos mesmos em caráter de responsabilidade solidária, tal como prevê a legislação trabalhista. Cuidado para a banca não vir falar subsidiária, tá? Não, é a responsabilidade solidária, tá bom? Quando você tá falando aí, ó, no caso de trabalhadores do serviço de saúde contratados e conveniados, caberá aos gestores do SUS fiscalizar o cumprimento das normas, né, por parte dos mesmos, em caráter de responsabilidade solidária, beleza? Como prevê a legislação trabalhista. Tranquilo, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. Aqui ele fala o controle social de saúde ocupacional do trabalhador do SUS. Ele fala que o controle social da gestão e das ações de serviço de saúde do trabalhador do SUS será exercido através da participação dos trabalhadores e das suas entidades, né? Como vocês já sabem, é uma participação bilateral, tá? Beleza? Aí, no último capítulo, ele fala acerca do controle social na gestão do trabalho no SUS, tá? Os princípios e diretrizes acerca do controle social. Então, ele fala assim, né? A gestão participativa com controle social. A gestão do trabalho nas 3 esferas de gestão deverá ser sempre submetida aos fóruns de participação popular, conferências de saúde e de controle social do SUS, Conselho de Saúde. Vocês estudaram isso comigo lá na Lei 8.142. Fala sobre as conferências e os conselhos de saúde. No respectivo sistema de saúde pactuada antes da sua execução entre gestores, trabalhadores e usuários. Então, é o seguinte, pessoal, quando tratar de controle social, aí é entre gestores, trabalhadores e usuários. Agora, se for coisas referentes à gestão do trabalho ali e tal, aí é entre trabalhadores e gestores, tá? Não confunda isso aí, beleza? Os usuários vão participar no que tange ao controle social, tá? Agora, quando se tratar em questão do trabalho em si, aí é entre gestores e trabalhadores. Tranquilo? Vamos lá, o que mais aqui, ó, que a gente pode destacar, né?
Ó, ele fala aqui acerca dos fóruns de deliberação sobre a política de gestão do trabalho no SUS. Então ele fala assim: as conferências, os conselhos de saúde são as instâncias legítimas, né? Conselho de saúde, instâncias legítimas de participação popular e controle social do SUS. E, consequentemente, são também os fóruns apropriados para discussões e as deliberações referentes à política de gestão do trabalho em cada esfera de gestão no SUS, tá? O que mais que a gente pode destacar? Ó, os conselhos de saúde deverão realizar denúncia junto ao Ministério Público quando constatarem, em relação à prestação de serviços de saúde, a redução da cobertura ou má qualidade dos serviços ofertados à população motivados pela insuficiência ou falta de capacitação dos trabalhadores de saúde, tá? É isso, pessoal. Fim, né? A gente passou por vários pontos aqui diferentes da norma. Vamos resolver questões em prova agora para a gente fixar, né, e chegar arrebentando na prova? Então vamos lá. Então, questões, a maior parte delas inéditas do próprio TEC, tá? Vamos lá. Questão número 1. Julgue o item a seguir de acordo com a resolução 330, tal. Vamos direto, ó. Compete aos gestores municipais do SUS, ó, sempre circula as palavras-chave. Ele está falando municipal. Garantir o acesso à escolaridade fundamental, tá, a todos os trabalhadores do SUS. E aí, pessoal, tá certo ou tá errada essa questão? Responde para mim aí. Gestores municipais, escolaridade fundamental. Aí você vai lembrar lá do capítulo 4, tá? E você vai lembrar das competências de cada um dos gestores. Vamos lá? Ó, capítulo 4, ó. Sempre olha aqui, ó, nessa aba lateral esquerda, tá? Procura onde está o 4 aqui na frente, fica mais fácil, ó. Já procura o 4, ó. Achamos o 4. Olha lá, ó. Gestores municipais. Olha lá, ó. Lembra que a gente falou disso? Então, garantir o acesso à escolaridade fundamental a todos os trabalhadores do SUS. Isso é uma competência do gestor municipal, portanto, essa questão está certa. Show de bola? Vamos lá, questão número 2. Ó, compete ao gestor federal, circula a palavra-chave, do SUS, propor diretrizes curriculares nacionais, circula a palavra-chave, associa as duas coisas, raciocina, pensa e veja se faz sentido ou não na sua cabeça para os ensino fundamental, técnico ou tecnológico. E aí, tá certo ou tá errado essa questão? Responda para mim aí. Tá certo, né, pessoal? É exatamente isso, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó, a parte que fala do gestor federal do SUS, tá? Então tá lá, ó. Tá aqui no 4.1.2.2. Propor diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, técnico e tecnológico. Certo? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. Questão número 3 agora. Compete ao gestor federal, ó, federal do SUS, incentivar e aprimorar os centros formadores de RH do SUS, como parte da política de recursos humanos em saúde. E aí, galera, o que vocês acham? É ao gestor federal incentivar e aprimorar os centros formadores de RH do SUS? Não, errado, tá? Quem faz isso é o estadual e o municipal, tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Ó, o estadual, ele faz isso, tá? Eu não sei porque que esse negócio fica pulando toda hora lá para frente. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Agora eu me perdi aqui, cara. Tá lá no 4. O negócio sai do nada, assim. Ó, o estadual, ó lá, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. Ó lá. Incentivar e aprimorar os centros formadores de RH do SUS, tá vendo? Ó? Incentivar e aprimorar os centros formadores do SUS. E o municipal também. Incentivar e tal. Então, qual que é o erro da questão aqui? É porque não compete ao gestor federal. Isso aqui compete ao gestor estadual ou municipal. Se a banca colocasse assim, compete somente ao gestor estadual incentivar e aprimorar, você marcaria certo ou marcaria errado?
Marcaria errado, porque não é somente ao estadual, o municipal também. Agora, se a banca fala assim, de modo aberto, compete ao gestor estadual incentivar e aprimorar os centros, tá certo ou tá errado? Tá certo, porque apesar da banca não ter dito expressamente que o municipal também faz isso, mas ele não falou que é só o gestor estadual. Se ele falasse, é só o gestor, aí tá errado. Só o estadual tá errado. Agora, se ele não, por exemplo, o gestor estadual pode. Mas ele não tá afirmando que automaticamente o municipal não pode, entendeu? São coisas diferentes. Então, raciocina, pensa na hora da prova, tá? Mas nessa questão específica, a questão tá errada mesmo, porque o federal não é competência do federal fazer isso aí, tá bom? Tranquilo. Vamos para a questão número 4 agora. O concurso público é a única forma de ingresso. Aí, calma, muita calma nessa hora, porque às vezes você tá emocionado, aí você vai falar, não, concurso público não é a única forma. Mas calma, vamos ler o restante. De ingresso nos serviços de saúde e na carreira da saúde para os trabalhadores dos serviços privados de saúde. Aí não, galera. Dos privados não é concurso público, é seleção pública. Essa é a diferença. Lembra que a gente falou disso? Agora, se a banca falasse para você assim, o concurso público é a única forma de ingresso nos serviços de saúde, nos serviços públicos de saúde, você marcaria certo ou marcaria errado? Você marcaria o certo ou errado? Você pode pensar assim, não, mas no serviço não é a única forma. Não, pessoal, para serviço público de saúde é a única forma mesmo. Lembra que a gente falou? Aqui, tá aqui na norma. Não sou eu que tô falando. Não sou eu, galera. É a norma que fala. Eu só falo o que tá aqui, cara. Olha lá, Vamos voltar. Onde que tá nessa parte do concurso público? Vamos procurar aqui, para vocês entenderem e não confundirem isso aí na prova. Porque às vezes você bate o olho na palavra, aí você fica desconfiado ou desconfiada. E não precisa ter essa desconfiança nesse caso. Aqui, é a única, é o que tá falando na norma. Concurso público é a única forma de ingresso nos serviços na carreira da saúde no serviço público. No serviço público. Agora, se falar no serviço privado, é seleção pública. Entendeu? Não vai errar isso em prova, não. Isso aqui eu vejo com potencial de prova, tá? Eu, se eu fosse examinador, eu cobraria essa diferença aqui de vocês. Beleza? Então, a questão aqui, né, ela tá errada, porque na verdade é seleção pública. Bom, vamos lá. Questão 5. A União, ela deve definir no repasse de recursos formas de incentivo, né, às diferentes esferas de gestão do SUS que cumprirem a NOB em seus respectivos diversos aspectos. A gente falou sobre isso, né? A União ela é quem vai definir esses incentivos na medida em que essas organizações cumprirem com a NOB, tá? Então a questão 5 ela está certa, tranquilo? Beleza, vamos lá. Questão 6. Os membros da Comissão de Saúde Ocupacional do Trabalhador do SUS possuem estabilidade no trabalho durante a vigência de seu mandato e até 1 ano após o término do mesmo. Tá certo ou tá errada essa questão, galera? Responda para mim aí. Tá certo, é isso mesmo, pessoal. É exatamente isso, tá? Então, se você for membro da Comissão de Saúde Ocupacional do Trabalhador, você vai possuir estabilidade e durante a vigência do mandato e até 1 ano. Aliás, 1 ano após o término do mandato. Cuidado com esse prazo, porque às vezes a banca pode falar que é 2 anos, que é 3 anos. Não, é 1 ano após o término do mandato, tá? Então grava que isso aí é importante para fins de prova. Questão número 7. Quando os trabalhadores públicos são cedidos de uma esfera de governo para outra, os processos administrativos, né, eles devem ser abertos exclusivamente pelo gestor da esfera de origem do servidor. De jeito nenhum. A gente falou sobre isso. Quem abre é o órgão no qual ele está cedido.
tá? Não é no órgão de origem. O órgão em que ele está cedido, ele vai encaminhar esse processo para o órgão de origem tomar as medidas necessárias. Mas o processo administrativo, que é a apuração das responsabilidades, do que ele fez, quem faz é o órgão no qual ele está cedido. Lembra que a gente falou sobre isso? Cuidado, tá? Essa questão ela tá errada, tá bom? Questão 8. Os cargos e funções de gerenciamento de serviços de saúde, né, os cargos de livre nomeação e exoneração, de direção, chefia e assessoramento, devem ser preenchidos por trabalhadores da carreira do SUS. Exatamente. Independente da esfera de gestão, nacional, estadual, municipal, a que estejam vinculados. Essa questão ela está certa. Tá bom, pessoal? É exatamente isso. Esses cargos, eles devem ser preenchidos por trabalhadores da carreira de saúde, carreira do SUS, independentemente da esfera de gestão. Tá bom? Vamos lá, então. Questão número 9. Os membros da Comissão de Saúde Ocupacional do Trabalhador não poderão ser removidos. Exato, lembra? Eles têm estabilidade durante o período de vigência do mandato, até 1 ano após o término da vigência. Não pode ser removido, não pode ser redistribuído, transferido de ofício, tá? Redistribuídos ou transferidos de ofício desde a inscrição da chapa e durante a vigência de seu mandato. Exatamente, questão 9 está certa. Questão número 10. Compete aos gestores, municipais, aí vamos ver, manter o pagamento de vencimentos e vantagens legalmente reconhecidos e incorporados à remuneração dos trabalhadores lotados em serviços descentralizados ou cedidos a outras esferas de gestão do SUS. Responda para mim aí, você que está me assistindo. Tá certo ou tá errado? Compete aos gestores municipais, pessoal, manter esse pagamento aí dos vencimentos? Respondeu? Tem que saber, pessoal, tem que saber. Vamos lá, vamos procurar a resposta? Vamos procurar, né? Então, quem mantém esses pagamentos dos vencimentos aí, né? Pagamento de vencimentos e vantagens legalmente reconhecidos é o gestor federal, não é o municipal. Tá? Então, essa questão 10 ela está errada. Questão 11. O controle social da gestão e das ações e serviços de saúde do trabalhador do SUS será exercido através da participação dos trabalhadores e das suas entidades na organização de todo o sistema, tá? Ele está falando controle social da gestão. Da gestão. Tá certo, é isso mesmo. Tá? Onde que tá falando isso aqui? Vamos lá, vamos procurar, ó, da gestão. Beleza? Ó. Vamos olhar aqui, ó. Das políticas, do gestor, dos gestores municipais. Ó. Aqui, ó. Vamos procurar aqui onde fala do controle social. Olha aí, dos membros, dos trabalhadores. Olha lá, controle social da saúde ocupacional, né? Então ele fala assim, que o controle social da gestão e das ações de serviço de saúde do trabalhador do SUS será exercido pela participação dos trabalhadores e das suas entidades, tá? Então essa questão ela tá certa. Questão 12. Nos serviços públicos, incluindo as organizações sociais e os consórcios intermunicipais de saúde, o recrutamento de pessoal pode ocorrer sem a necessidade de concurso público, bastando a contratação direta para suprir as demandas dos serviços de saúde. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado isso aí, galera? Tá errado, né? Nos serviços públicos. Serviços públicos, pessoal. Serviços públicos, o recrutamento de pessoal é mediante concurso público. Aí ele falou que não precisa de concurso, basta a contratação direta para suprir as necessidades, as demandas do serviço de saúde. Pelo amor de Deus, né? Questão 12 tá errada. Questão 13. Nos planos de carreira, cargos e salários PCCSS do SUS devem ser flexíveis
permitindo variações entre municípios e estados? É permitido, pessoal? É flexível? Ah, não, pode ser um estado pode ser de um jeito, o município de outro, federal outro. É assim? É o que a gente leu aqui na norma? Dentro de uma mesma esfera de gestão, sem a obrigatoriedade de mecanismos regionais ou micro-regionais. Pelo amor de Deus, né, galera? Tá muito errado isso aqui. Mas com força, tá? Então vamos voltar lá na parte que fala de remuneração, beleza? Porque tá muito errado isso aí, tá? Então, quando falar, ó, o plano de carreira, vamos voltar aqui, ó, né? Ele fala assim, né? Os planos de carreira devem ser únicos, com isonomia em cada uma das esferas de gestão do SUS, garantidos os mecanismos regionais, microrregionais, pactuados, visando a fixação de profissionais em função da garantia de acesso e equidade na forma de serviços à população. Então, essa questão aí, ela tá muito errada. Muito errada. Questão 14. Compete ao Ministério da Educação regulamentar, manter, reestruturar e ampliar as residências já existentes na área da saúde e criar novos programas adequados às necessidades do SUS e das equipes multi e transdisciplinares de saúde. Essa questão, ela está certa, é isso mesmo, tá? Compete ao Ministério da Educação regulamentar essas questões aí, tá bom? Então, 14, certa. Questão 15. Nos casos de trabalhadores do serviço de saúde contratados e conveniados, caberá aos gestores do SUS fiscalizar o cumprimento das normas de saúde e segurança por parte dos mesmos, em caráter de responsabilidade subsidiária. Lembra que eu falei? Não é subsidiária, é solidária, tá? Então o erro da questão é falar subsidiária, é solidária. Então essa 15 está errada, tá? Questão 16, vamos lá. Compete ao gestor federal organizar banco de dados nacionais, circula, federal, banco de dados nacional, sistemas de informação dos recursos humanos nacional, para facilitar o planejamento, a pesquisa, a avaliação permanentes da capacidade de oferta de ações e serviços de saúde no país. Isso aí está certo, é só você associar, né, federal, nacional, você não vai errar a questão em prova, tá bom? 16 está certo. Questão 17, as comissões locais de saúde ocupacional do trabalhador do SUS devem ser criadas apenas nos órgãos gestores estaduais. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Essas comissões locais, elas estão presentes em todos os níveis, né? Todas as 3 esferas de governo aí, tá bom? Então tá lá, ó, né? Vamos ver aqui, ó. As comissões locais de saúde ocupacional, né? Então tá aqui, ó. Os gestores federal, estadual e municipais ficam obrigados a instituir e manter comissões de saúde ocupacional. Não é só o gestor estadual, né? Pelo amor de Deus. Então essa 17, ela está o quê? Errada. Questão 18. Cabe ao gestor federal instituir serviço civil obrigatório. Serviço civil obrigatório na rede de serviços do SUS para todas as categorias profissionais da área da saúde. Até aqui, se você fazer a leitura, você vai pensar, pô, o Felipe falou, realmente, serviço civil obrigatório é o gestor federal. Tudo bem, só que lê tudo, cara, lê tudo. Olha o restante. A ser realizado preferencialmente nas capitais do respectivo estado em que o profissional se formou. Não é nas capitais, tá? É nos municípios de médio e pequeno porte. Lembra que a gente falou? Vamos voltar aqui, ó. Serviço civil obrigatório. Vamos voltar aqui. Olha aí, ó. A ser realizado preferencialmente nos municípios de médio e pequeno porte, tá? Então o erro da questão é falar que eles são nas capitais. Errado. Errado, tá? 18 está errada. Questão 19. Dentre as atribuições e responsabilidades dos gestores municipais, estaduais e federal sobre a gestão do trabalho no SUS,
pode-se destacar o dever de implementar a gestão e a gerência colegiadas, governo e trabalhadores, no respectivo sistema e no serviço de saúde. Tá certo, tá certinho, redondo, tá? Isso aqui, se você usar o bom senso, você consegue acertar também. 19, tranquila, tá? Questão 20 agora. Os conselhos de saúde deverão realizar denúncia junto ao Ministério Público quando constatarem, em relação à prestação de serviço de saúde, a redução de cobertura ou a má qualidade dos serviços ofertados à população, motivados pela insuficiência ou falta de capacitação dos trabalhadores em saúde. Exatamente, pessoal. Os conselhos de saúde, no exercício do seu controle social, eles podem realizar essas denúncias junto ao Ministério Público quando eles constatarem ali, né, na prestação do serviço, que há uma redução da cobertura, a má qualidade dos serviços, pode ser por insuficiência ou falta de capacitação dos trabalhadores. Essa questão 20, ela está certa, redonda, tá? Questão 21. Quando da elaboração dos planos de carreira, a evolução do servidor na carreira deverá ser definida considerando-se a formação profissional, a capacitação, a titulação, a avaliação de desempenho, com indicadores e critérios objetivos, quantitativos e qualitativos, pactuados entre os trabalhadores e os gestores de saúde em mesas de negociação. Questão 21, redonda, muito certa essa questão. 22, vamos lá. Os gestores deverão buscar cooperação financeira junto às instituições e organismos nacionais e internacionais, visando a captação de recursos que viabilizem a implementação de processos de formação dos trabalhadores dos serviços públicos de saúde. Agora, olha o resto. Ainda que gerem ônus para o país. Aí não, né, pessoal? Desde que não gerem ônus para o país. Tá? Por contrapartidas e empréstimos. O erro da questão é exatamente aqui, portanto, essa questão está errada, tá? Então, lembra, tá? Vamos procurar aqui, ó. Cooperação. Ó. Aqui, ó, o finalzinho, ó. Desde que não gerem ônus para o país, tá? Não é ainda que gerem ônus para o país. Aí se torna errado. Questão 23. Aí a questão sacana que eu falei para vocês. Essa aqui caiu num concurso mesmo, tá? Fundatec, esse órgão aqui, né? E 2023. Olha o que ele falou. Ó. O que vocês teriam que fazer na hora da prova? Vou fazer exatamente isso que eu vou te explicar. Ó. São todos aqueles que realizam ações e exercem as suas atividades ou funções em serviços públicos de saúde. Então, ó, serviços públicos de saúde e em serviços de saúde privados. Calma, respira. Lê tudo, ó. Conveniados e contratados pelo SUS. Falou que é do SUS, automaticamente é trabalhador do SUS. Agora, se não tivesse colocado SUS, tivesse colocado qualquer outra coisa, não tivesse colocado SUS, aí seriam os trabalhadores de saúde. Entendeu, galera? Então, muita gente nessa questão marcou letra A. Porque achou, não, serviço público e privado, tal, todo mundo é de saúde. Não, galera. Só que o finalzinho do enunciado denunciou. É SUS específico, é SUS. Tá lá na norma, tá lá na parte conceitual, no tópico 2. Eu acho difícil de FGV cobrar, mas, cara, se cobrar, tá aí, ó. Beleza? Ó, trabalhadores do SUS. Ó, o final, ó. Serviço público, saúde pública, serviços privados, conveniados contratados pelo SUS. Agora, trabalhadores de saúde. Aí ele não especifica, entendeu? Ele fala, são todos aqueles que exercem as suas atividades ou funções em serviços de saúde. Públicos ou privados. Ponto. Tá? Então toma cuidado, cara, que essas minúcias, essas coisinhas é que derrubam, tá? Então a resposta da 23 é a letra B, trabalhadores do SUS, tá bom? E para finalizar, galera, nosso curso, né, foi bom estar com vocês, muito bom mesmo. Última questão nossa, vamos lá. Dentre as atribuições e responsabilidades do gestor de saúde federal do SUS, segundo a Política Nacional de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, NOB RH SUS, estão exceto, tá? Então ele está pedindo a exceção,
tá? E aí é o que eu falei para vocês, ó, atribuições e responsabilidade do gestor de saúde federal. Marca isso aqui, que tá pedindo aqui, não é do gestor de saúde federal, aqui não é, tá? Segundo a NOB-RH. Então, letra A, garantir o acesso à escolaridade fundamental a todos os trabalhadores do SUS. Vocês lembram, a gente estudou. De quem que é a competência de garantir o acesso à escolaridade fundamental a todos os trabalhadores do SUS? É do gestor municipal. Se ele está pedindo a exceção, a resposta já é a letra A. Porque essa competência, né, vou colocar aqui, ó, é do gestor municipal. Pronto? Tranquilo? E as demais é do gestor federal, né? Então, ordenar a formação dos trabalhadores para o setor de saúde, juntamente com o Ministério da Educação, Governo Federal, gestor federal, é só fazer a associação. Priorizar a educação permanente dos trabalhadores para a saúde da família, também é do gestor federal. Propor as diretrizes curriculares nacionais, federal, para o ensino fundamental, técnico e superior. Implementar sistemas de certificação de competência profissional dos egressos, né, dos que estão saindo dos cursos de qualificação profissional. Isso também é do gestor federal. E é isso, pessoal. É isso. Foi bom estar com vocês, né? Apesar de que essa aqui é a aula... Deixa eu só ver aqui qual que é essa aula. Essa aqui é a aula de número 20, né? Então, se você estiver assistindo aí na sequência, ainda tem mais 6 aulas pela frente, né? Então, essa não é a última aula, é só porque é a última aula que eu estou gravando, porque as demais eu já gravei anteriormente, né? Todas as outras, essa aqui foi a última aula que eu deixei pro final, né? Então, é isso. Continue aí estudando, ainda tem mais... Se você estiver assistindo na sequência, ainda tem mais 6 aulas pela frente, tá? Mas... se você está me acompanhando desde o início, né, acompanhando desde quando eu estou postando as aulas, essa é a nossa última aula que eu estou gravando. Então, cumprimos todo o conteúdo programático. Olha que lindo, cara. Tudo de políticas públicas de saúde e educação, tudo de legislação. Foi muito bom estar com vocês durante esse processo, tá? Espero que no dia 16 de março de 2025 você consiga acertar todas as 15 questões de políticas públicas e as 5, né? Acho que são 5 de legislação, tá? Nossa, eu vou ficar muito feliz. Me dê o feedback depois, cara. Me conta o seu resultado. Eu preciso saber, eu preciso ver se o que a gente fez aqui teve efeito, teve resultado. Eu gosto de ver resultado, tá bom, pessoal? Então, me contem depois, se vocês lembrarem na hora da prova, acertarem muitas questões. Vou ficar muito feliz, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Contem comigo para o que precisar. E é isso. Valeu, um abraço e até a próxima.